Nós vamos teorizar um pouco sobre os métodos de interpretação clássicos, né, que foram elaborados por Savigny, ainda, né, no século XIX. Então, na verdade, Savigny é um homem que vem da nobreza, é um grande teórico, né, da época da escola histórica do direito, e pela primeira vez, num simpósio de direito, que ele foi falar sobre como interpretar no campo do direito civil, então ele mostrou que os métodos de interpretação eram o método de interpretação gramatical, o método de interpretação lógico, o método de interpretação sistemático, o método de interpretação histórico e o método de interpretação teleológico. É interessante vocês perceberem que, se nós formos estudar esses métodos através do livro de Maria Helena Diniz, ela chamará esses métodos de técnica, né? Então ela vai dizer, ó, a técnica de interpretação sistemática. Um outro autor chamou de sistêmica, tá certo? Então eu vou ter método de interpretação teleológica. Lá no livro da Maria Helena Diniz, ela vai chamar de técnica sociológica. Alguns autores vão chamar método sociológico, né? O método gramatical, né? Muitas vezes eu vou encontrar como técnica de interpretação literal, ou então técnica literal. O método de interpretação histórica, alguns autores vão chamar também de técnica de interpretação histórica. O método lógico, ou então técnica de interpretação lógica. O método de interpretação doutrinária. O método doutrinário e o método de interpretação popular, eles serão acrescentados depois, né? Na verdade, o método de interpretação doutrinária é o método que advém da produção teórica e metodológica dos pensadores do direito, tá certo? Então, o que eu chamo aqui de doutrina equivale às teorias do direito. Exemplo, Paulo de Barros de Carvalho, quando ele trabalha com regra matriz de incidência tributário, ele está trazendo uma forma de interpretar o direito tributário dentro da sua teoria, dentro da sua metodologia, não é? Quando Geraldo Ataliba, no livro dele, Hipótese de Incidência Tributária, ele vai explicar o tributo a partir da hipótese de incidência tributária, ele está mostrando um método também de interpretação para o campo do direito tributário, um método de interpretação doutrinária. Nós também vamos encontrar aqui as teorias, desde, né, as teorias de Hans Kelsen, as teorias elaboradas, né, pelo Paulo de Barros de Carvalho, pelo Zé Afonso da Silva, que servirão também como doutrina, tá certo? Então, quando alguém falar de método de interpretação doutrinário, nós estamos falando nas teorias elaboradas, nos conceitos, nas classificações elaborados pelos doutrinadores, que são quem? Que são os teóricos do direito. Está claro isso para vocês? Os epistemólogos vão dar contribuição aqui na doutrina. Agora, método de interpretação popular. Eu expliquei a vocês que a população é chamada para
interpretar. Né? Quando a população brasileira foi chamada a partir, né, de um artigo da ADCT para escolher se queriam uma república, ou monarquia, ou presidencialismo, ou parlamentarismo, eu estou tratando do método de interpretação popular. A população pode ser chamada através de um plebiscito, ou então através do referendo. Tá certo? Então, qual é o autor que vai explicar isso bem tranquilo? O livro de Wadi Lamego-Burros está trazendo isso, esse método, bem explicado para vocês. Através do referendo, ou então através da consulta ao povo pelo plebiscito. A população irá participar, a população vai pensar, vai dar sua interpretação nessa resposta. Quando a gente fala no método de interpretação gramatical, né, tem alguns autores que chamam de interpretação literal ou técnica literal. Então, eu vou observar aquilo que está escrito dentro da lei. O que me interessa é que desde o ponto, a vírgula, a palavra, a etimologia da palavra, a colocação da palavra. Aí vocês vão lembrar, lá no Código Tributário Nacional, um dos métodos, né, um método extremamente forte lá no Código Tributário Nacional, é a técnica literal. Tá certo? Agora, qual é a crítica que nós fazemos à técnica literal? Nós fazemos uma crítica porque é como se eu interpretasse em cima de trilhos. Eu não posso sair dos trilhos. Tá certo? Como eu vou interpretar em cima dos trilhos da escrita que está no texto da lei? Fora aquilo, eu não posso interpretar. Então, é como se eu estivesse engafetado naquela palavra que está escrita ali, naquele lugar. Não é? Eu vou analisar a norma, eu vou apurar, eu vou tentar dar vida à letra da lei. Mas essa vida aqui será dada em cima desses trilhos. Tá certo? Vejam o que diz esse autor. Ele diz assim: a interpretação literal ou gramatical é aquela em que o intérprete leva em conta tão somente o conteúdo das palavras contidas no texto. O esforço se resume ao aspecto linguístico, sem qualquer reflexão sobre outro valor. Então, se eu li a palavra de cujos, a minha interpretação vai ser em cima da palavra de cujos. Tá certo? Eu estou preso à letra, né, da lei. A forma gramatical é isso aqui. No método de interpretação teleológica, eu vou poder ver a finalidade da lei, o fim último da lei. Há quem diga que até o espírito da lei. Tá certo? Porque aqui eu tenho o método preocupado com o fim último. Então, esse método é chamado de teleológico. Vamos ver o que diz o autor sobre o teleológico. A interpretação teleológica vem do grego telos, que significa finalidade de alguma coisa. É aquela em que, ao se debruçar sobre o texto, o intérprete promove uma reflexão no sentido de desvendar a intenção, a finalidade, o propósito da norma estudada. Alguns autores falam em investigar o espírito da norma.
Então, a norma aqui tem um fim último, tá certo? Qual é o fim da Lei Maria da Penha? Qual é a finalidade dessa norma? Qual é o propósito dessa norma? Tá certo? Eu vou interpretar percebendo exatamente isso, tentando extrair da norma a sua finalidade. Se eu estou com o Código Tributário Nacional, eu começo a interpretar, né, problemas do direito tributário a partir daquela norma. Eu vou lembrar o quê? Que o Código Tributário Nacional foi elaborado para resolver conflito de competência tributária entre os entes, e além de resolver esses conflitos de competência tributária, a finalidade do Código Tributário é me dizer quais são os tributos. Só que ele vai me dizer quais são os tributos porque ele tem todos os fatos geradores, né, que geram a obrigação de pagar o tributo. Dizendo isso, eu estou dizendo também que lá no Código Tributário Nacional eu vou ter as hipóteses de incidência tributária, que é a descrição legal do fato. Seria o fato descrito de modo abstrato. Então eu terei no Código Tributário o que é o conceito de tributo, eu terei no direito no Código Tributário Nacional. Ele vai me explicar o que é o sujeito ativo, o que é o sujeito passivo, o que é a obrigação principal, o que é a obrigação acessória ou secundária, o que é lançamento, os tipos de lançamento, quando o lançamento é de ofício, né? Quando o lançamento é por declaração, quando é que o lançamento é por homologação. Então, no conjunto, eu irei perceber a finalidade do texto daquela lei. No caso aqui que eu estou questionando com vocês, o Código Tributário Nacional. Tá certo? Tem autores que vai chamar de método teleológico ou sociológico. Por quê? Porque eu vou perceber aqui, eu vou aprender aqui o quê? O fim último. Qual é a sua finalidade? Tá certo? No método de interpretação sistemática, né? Alguém pode chamar de técnica sistemática. A professora Maria Helena Diniz, no livro dela, traz técnica sistemática. Um dos ministros chama de técnica sistêmica. Olha, se está dizendo que é sistemático, então eu vou partir de quê? Eu vou partir de todo esse conjunto, que é o sistema jurídico. Então eu vou analisar, né, desde, exemplo, no direito tributário, desde a Constituição, que traz o sistema tributário nacional, o código normativo do sistema, lei ordinária, lei complementar, né, um decreto legislativo, as resoluções do Senado. Então, no método sistemático, eu terei que observar a inserção da lei dentro daquele sistema e todo esse conjunto normativo, que eu vou chamar de quê? Né? Que eu vou chamar o sistema jurídico dentro daquela pirâmide que os alunos de Hans Kelsen chamaram de pirâmide gaussiana, onde eu vou ter a Constituição, abaixo da Constituição, as leis que derivam da Constituição. Então, a minha análise será uma análise sistêmica. Por quê? Porque direito aqui é linguagem, não é? Qual é a linguagem do direito positivo, não é? Mas qual é a linguagem do direito positivo
que está, não é, na lei complementar, na lei ordinária, que está na resolução, que está no decreto legislativo, que veio na emenda à Constituição, ou partindo da Constituição para as normas que estão abaixo da Constituição hierarquicamente. Tá certo? Vamos só ver o conceito do autor. Ele diz: interpretação sistemática é aquela em que o intérprete busca a harmonia entre o texto estudado e o restante do ordenamento jurídico. Significa interpretar a norma à luz da ideia da existência de um sistema jurídico que não admite contradições e é formado por várias outras normas, além daquela que se pretende interpretar. Então, lembrem sempre das lições de Hans Kelsen. Eu tenho todo o sistema jurídico, tá certo? Esse conjunto de normas que estão inseridas dentro do sistema. Então, eu vou pontuar desde a lei que eu desejo interpretar até a Constituição, ou da Constituição até a lei, ou da lei até a Constituição. Tá certo? Não é um método difícil. É um pouco até sofisticado, né? Porque eu estou tratando de linguagem. Mas se eu for para o método de interpretação doutrinária, eu vou ver que aqui eu tenho a linguagem da ciência do direito. Na técnica literal, eu vou ter a linguagem do direito positivo. Os dois são objetos da teoria geral do direito, dentro de uma interpretação. Então, um juiz, ele pode fazer uma interpretação a partir da doutrina, tá certo? Da técnica literal e do método sistemático. Pode. Não significa que eu utilize apenas um método. Eu posso utilizar mais de 2 métodos. Está claro isso? Eu posso misturar a técnica teleológica com a técnica sistemática. Eu vejo o fim último, a questão sistêmica e a literal. Tá certo? E não apenas um método. Eu posso fazer um método novo, chamado método de triangulação. Não é? Então, o que é que eu vou chamar de método de triangulação? É quando eu pego o método sistemático com o método literal e o terceiro método, o da doutrina. Tá certo? Então, eu fiz a técnica da triangulação, juntei os 3 métodos na busca, não é, de um sentido, que é resolver o problema. Eu dar a interpretação, tá certo? Necessária para resolver aquilo e a gente ter paz, que é o sentido geral de tudo isso, é a paz. O método de interpretação lógica, né? A técnica de interpretação lógica. Nessa técnica, a gente busca exatamente 3 coisas que eu acho que é interessante: coerência e a harmonia, né? E não esquecer que, como a gente está falando de interpretação lógica, a lógica que eu vou buscar aqui, não é? Na interpretação lógica, é a lógica deontica.
é a lógica do dever ser. Tá certo? A lógica deôntica como lógica do dever ser. Lembre que em algumas monografias, né, em alguns artigos, vocês vão ter que se apropriar dessas metodologias. E dependendo do autor que vocês vão utilizar, né, do tema da pesquisa, vocês irão fazer o método de triangulação, que é a mistura dos métodos para ter um resultado. O método de interpretação histórica. Né? No método de interpretação histórica, nós vamos também buscar documentos históricos, fatos históricos, os acontecimentos históricos que aconteceram no momento em que o Congresso produziu aquela lei. Quais são os fatos históricos, os acontecimentos históricos que levaram o Congresso Nacional a elaborar exatamente aquela lei. Né? Eu vou lembrar de uma coisa para vocês. No Brasil, existia um verdadeiro manicômio jurídico tributário, certo? Até que Rubens Gomes de Souza elabora um projeto de lei que vai resultar no Código Tributário Nacional, tá certo? Então, o que leva o Congresso Nacional a aprovar uma lei chamada de Código Tributário Nacional? É exatamente a necessidade de nós termos um sistema normativo, uma Constituição que tinha o sistema e, concomitantemente, o próprio sistema pedindo uma lei para resolver conflito de competência tributária. Então, os acontecimentos, os próprios fatos, levaram o quê? A um determinado momento histórico, a confecção do Código Tributário Nacional. Tem um professor chamado Becker que diz que o que existia no Brasil antes disso era um verdadeiro manicômio jurídico tributário. É só vocês examinarem também a Lei Maria da Penha. Quais são os acontecimentos sociais, factuais, históricos que levam o Congresso Nacional a elaborar a Lei Maria da Penha. Tá certo? Então, isso tanto requer uma interpretação sociológica, teleológica, como uma interpretação doutrinária e histórica, para você entender o porquê de ter sido aprovado um dia pelo Congresso Nacional a Lei Maria da Penha, levando em consideração o quê? Os fatos, a valoração dos fatos e a elaboração da norma. Tá certo? Eu acredito que com isso vocês avancem nas leituras sobre os métodos de interpretação da hermenêutica.